Olá, mulherada, tudo bem com vocês? Olha, a gente aqui de novo para o quarto episódio do Florescer. Um momento, uma mesa para bater um papo sobre o universo feminino, os desafios de ser mulher, estratégias de autocuidado, propósito, espiritualidade, enfim, tem muita coisa boa aqui. E mais uma vez, na mesa comigo está minha querida amiga. Olá, estamos aqui novamente. Hoje o assunto vai ser maravilhoso, como sempre, né, Queri? Sim, sim. E hoje, gente, o nosso assunto que a gente vai trazer aqui nessa mesa é o tema: os desafios da jornada de autocuidado e superação de uma mulher amputada. E a gente trouxe na mesa uma maravilhosa e espetacular mulher que desenvolve vários papéis nessa nossa sociedade contemporânea, que é a Arinalda Lira. Olá, Arinalda, tudo bem com você? Oi, tudo bem, graças a Deus. Bom, Muito bom. Arinalda, então, para começar, fica à vontade. Imagina que você está na mesa da minha casa tomando um café Sim. comigo, e com a Manu, né? E para a gente começar esse bate-papo, Arinalda, o pessoal de casa não te conhece. Então, quem é a Arinalda, né? Quando você ouve essa pergunta, quem é a Arinalda? Se você pudesse se descrever para alguém que não te conhece, para o pessoal de casa, para essa mulherada que está do lado de lá, o que que você diria? Eu diria que eu sou a Arinalda, mulher, cristã, casada, e o principal que eu tenho certeza é que eu sou filha amada de Deus. Isso já me descreve totalmente. Essa sou eu. E que potência tem essa descrição, principalmente da última característica, né, Arinalda? Sim. Ser filha amada de Deus. Sim, porque eu percebo o cuidado de Deus na minha vida em cada detalhe. Então, por isso que eu falo, eu sou filha amada dele, porque o cuidado dele comigo é assim, extraordinário. Então, tenho certeza disso. Tudo bem? Tudo bem. E estamos aqui ansiosos, né, para poder bater esse papo muito bacana. E eu queria saber de você, né, para a gente fazer aqui uma introdução, o pessoal saber um pouco mais sobre a sua história, né, de superação. Você nasceu, né, com a sua perna e foi amputado em determinado momento. Como foi isso para você? Como foi esse processo? Como isso aconteceu? Sim, eu nasci com a minha perna, que é uma dúvida de muitas pessoas também, né? Sempre acha que eu nasci já com a deficiência, mas não. Eu sofri um acidente de moto em 2019, em junho de 2019. E aí eu não tive a perna amputada de início, fui pro Hugo, pro hospital, e fiquei 20 dias internada. E aí, durante esse período, eles tentaram, porque foi um acidente, foi um carro que bateu na moto, né? Então, Uhum. assim, eu, esse lado meu direito, ele quebrou todo, inclusive o meu Até braço. os membros superior, até o Isso, membro superior. isso. Inclusive o meu braço, eu tive esmagamento do pé e a tíbia quebrou. Então, Uhum. assim, de início eu fui pro Hugo, eles não me falaram que eu iria amputar a perna, mas aí eu coloquei um fixador na tíbia para tentar. Só que aí, com o passar dos dias, o pé necrosou. Acabou que não foi circulação de sangue pro pé. Só que, assim, lá pro quinto dia, eles já começaram. Eles não falaram diretamente para mim, mas eles Uhum. deram a entender que não teria jeito. Mas mesmo assim, eles tentaram salvar de todas as formas. Então, eu tive essa amputação nesse período de 20 dias do acidente. Aí, como necrosou o pé, aí realmente teve que amputar. Uhum. E eu preferi que amputasse também, Uhum. porque na época eu sentia muita dor, né? Então, eu já não aguentava mais a dor. Foi 20 dias assim de muita dor. Uhum. Esse acidente ele foi ocasionado por alguma inadimplência? Houve erro? Sim, Sim. sim, porque eu sofri ele na BR 040, 060. Uhum. Eu tava fazendo a rotatória e a senhora que veio era uma senhora e ela não respeitou, né, o sinal do pare e acabou me atingindo comigo na rotatória. Uhum. Então foi o erro dela, né, de não ter respeitado o sinal do pare. E depois, com o tempo, com a investigação, ela estava já com o óculos dela vencido, porque ela alega que ela não me viu no momento do Hum. acidente. Estava com a carteira de habilitação vencida. Então teve todo Uhum. esse processo. Uhum.
E como que foi para você, Arinalda, quando você descobriu, assim, quando foi te dada a notícia de que teria que amputar um membro? Como que essa notícia chegou? O que que passou pela sua cabeça? De prontidão, você já se dispôs a amputar ou precisou de um tempo ali para elaborar, para a ficha cair? Como que foi isso? Como eu estava sentindo muita dor na época, né? E aí já vinha 20 dias tentando salvar, e o meu pé, como ele necrosou, eu senti aquele cheiro forte, né, do pé. E eu não aguentava, eu estava tomando morfina já, e aí como a morfina, né, não estava resolvendo, que a morfina você não pode dar muitas Uhum, doses, né, que acaba viciando. Quando o médico veio me falar, de início, eu falei, tá bom. O médico falou, eu vou amputar sua perna. Eu falei, tá bom. Tanto é que ele ficou assim, você tá entendendo que eu vou amputar sua perna? Nem ele acreditou que eu tava foi muito aceitando. passiva. Sim, nem ele acreditou que eu tava aceitando de uma boa. Eu falei, não, eu tô entendendo. Porque eu não pensava em perder a perna. Eu pensava em me livrar da dor. Uhum, Era isso que passava na minha cabeça, porque eu já tinha sofrido muito. uhum, E aí eu só queria me livrar daquela dor, independente o que eles fariam, uhum, mas eu queria me ver livre da dor. Então eu uhum. aceitei numa boa. Eu acredito que eu aceitei até melhor do que A maioria. quem estava comigo, né, meus familiares e tudo, que até eles ficaram assustados. Mas eu queria me livrar da dor naquele momento, então eu aceitei numa boa. Uhum, Quando uhum, Você falando aí, né, foi bem, eu acho, um pouco antes, né, ali do prazo da pandemia, ou já estava na pandemia, né, e até serve pra gente pensar e refletir, né, nada tá sobre nosso controle, né, como você disse, você estava fazendo um percurso, né, que é de ser o rotineiro, né, do dia a dia, e de repente aconteceu isso, né, e eu acho que você falando assim com essa naturalidade, né, não sei como eu agiria mediante isso, mas assim, é muito bom ver uma pessoa espiritualizada mesmo, eu vejo isso em você, né? De entender que você está continuando viva, né? Independente da circunstância, você quer viver. Você quer se livrar da dor e a vida continua, né? Sobre isso. A gente vai falar aqui muitas outras coisas, mas é bom te ouvir, né? Dessa forma, assim, tão tranquila, né, Querelle? Tão, assim, de luz, né? Que passa pra gente. Às vezes a gente passa por coisas muito mais simples e a gente fica contrariado, chateado e leva de uma forma bem mais pesada, né? Tenho certeza que você é um exemplo, com certeza. A gente vai conversar Obrigada. mais aqui e a gente vai ver muito mais sobre isso. Falando aqui um pouco sobre isso, ontem eu vi nos seus stories o relato da questão da sua prótese, né? E depois de anos de acidente, e qual que é os desafios que você leva sendo, né, uma PCD? Qual que é o desafio do dia a dia? Porque a gente sabe que essa superação é sua, né? Essa energia é sua. Mas a gente sabe que no dia a dia você tem desafios, né? Para você estar inserida aí na sociedade. Quais são esses desafios que você encara no dia a dia por essa, não diria limitação, né? Porque eu acho que você não tem limites, né? Mas assim, por esses desafios que você percorre aí no dia a dia, quais os maiores desafios seus? A questão da prótese, quando eu tava, antes deles amputarem minha perna, eles já falaram que eu ia receber uma prótese do governo, Isso em 2000 e? 19, antes da pandemia. Eles falaram que eu ia receber essa prótese. Só que assim, quando lá no hospital é tudo muito lindo. Eles Uhum, não falam, eles falam assim, você vai receber uma prótese do governo, mas não fala como que seria isso, aonde eu iria e nada. uhum, Da mesma forma que eles falaram para mim que eu ia receber acompanhamento psicológico. E eu nunca fiz, nunca recebi esse acompanhamento. Então, assim, tudo foi por mim mesma e a uhum, família, e a igreja e quem estava próximo de uhum, mim. E aí, eu saí de casa do hospital crendo que eu ia receber essa prótese. uhum, E em algum lugar teria lá o banco de dados dele que eu era uma pessoa com deficiência, com amputação, e que agora eu teria direito a essa prótese. Quando eu fui dar entrada no. Porque o meu acidente aconteceu, eu estava voltando do trabalho, então foi um Uhum. acidente de percurso. Eu fui dar entrada para receber tudo, lá a questão do. do DPVAT. Eu fui dar essa entrada, eles falaram que eu receberia essa prótese do INSS, Aham, que era para me voltar para o mercado de trabalho.
E eu fiz essa inscrição e nunca recebi. Então, assim, o principal desafio é esse. É a gente ir atrás de uma prótese. Tanto é que muitos amputados não conseguem comprar uma. Uhum. Porque o valor é acima de 10 mil reais. Então, a pessoa que é baixa renda, que trabalha ali de carteira assinada, ele não consegue comprar. Uhum. Porque fazem vaquinha. Na minha época, eu fiz uma vaquinha, não consegui praticamente nada, né? Uhum. Também devido a muitos golpes. Aí, muita gente não acredita. Uhum. Mas aí, Deus sempre coloca as pessoas, né? Eu consegui comprar a minha. E aí veio a adaptação, que também é relacionada à prótese, que é outro desafio. Porque é algo que incomoda muito, dói muito. A gente tem que ter muita força de vontade para poder Uhum. voltar a andar. Então, tem PCDs, pessoas amputadas, que elas preferem não usar a Ficar em... prótese. Por quê? Porque é dolorido o processo. Fere novamente, dói. Aí já vem outro desafio. E o Uhum. outro é as calçadas, as ruas, que é muito difícil andar. São grandes Uhum. desafios, né? Grandes. E quando a gente fala de um movimento de amputação, a primeira coisa que vem na cabeça da psicóloga é como fica a autoestima dessa mulher, né? Principalmente porque a gente vive num mundo em que é colocado muita pressão em cima da mulher, porque ela tem que ser bonita, porque ela tem que estar dentro de um padrão social de beleza Barbie de Uhum. ser, né? Porque ela tem que ser performática, porque ela tem que estar cuidando o tempo inteiro das pessoas, porque a gente fala de uma economia do cuidado. E como foi para você lidar agora com essa nova imagem, a partir do momento que você tem que lidar com essa deficiência, em algum momento você viu sua autoestima fragilizada? Você teve medo de perder, por exemplo, seu marido, medo de perder as pessoas que você amava, medo de ficar sozinha, ou medo da crítica, medo do julgamento? Você chegava a ouvir alguma coisa relacionada a isso? Como que foi para você a questão da reconstrução dessa autoestima? Medo foi, foi o que eu mais tive. Assim, as pessoas, elas falam muito. Assim, a gente fala muito sobre as calçadas que não estão adaptadas, sobre as pessoas, mas as pessoas em si também, elas não estão preparadas Uhum. para as pessoas com deficiências, assim. Eu acredito, eu não sei por quê, parece que não tem o hábito de ver as pessoas assim, ou são nós que somos PCDs que não se mostram tanto, porque eu não conhecia muitas pessoas PCDs, agora Uhum. que eu passei a conhecer, eu até falo, parece que se escondem. Então, Uhum. eu Ainda é assim, Arinalda? ainda é assim, eu no meu meio de convívio só tem eu de pessoas de assim, da amputada. Uhum. Então as pessoas olham, né? Querendo ou não, elas olham, eu até penso assim, o diferente chama atenção. Isso já hoje em dia já não me Uhum. pega mais. Mas de ouvir, eu já ouvi muita coisa. Assim, na minha época quando eu estava na fase de adaptação, ouvi muito, assim, às vezes as pessoas falavam, nossa, meu esposo, ele sempre me acompanhou em todos os lugares, no hospital e tudo. E a pessoa chega, é seu irmão? Sempre pergunta se é meu irmão. Acredita que a gente, com deficiência, pessoas PCDs, não tem capacidade de ter um relacionamento. Uhum. Pergunta se é meu irmão, fala que eu tenho muita sorte, que eu sou casada, que meu marido não me largou. Uhum. Fica assim, sabe? Então, eu acredito que isso vai muito das pessoas em si, elas têm uma visão diferente. E a minha autoestima teve uma época, assim, assim que eu cheguei em casa, porque eu perdi muito peso, então eu não me reconhecia. Eu me via, eu fiquei assim, eu me estranhei, vi aquele corpo diferente, sabe? Mas as pessoas que estavam ao meu redor me ajudaram muito, porque muito Uhum. se fala sobre a gente, né, que se supera, Mas mas tem uma rede de apoio tem ali uma por rede de trás. apoio. Pouco se fala sobre quem está próximo a gente, Uhum. porque eu acho que o principal é o apoio das pessoas. Então, assim, meu esposo, que sempre esteve ali, então ele nunca me deixou Desamparado. desamparada. Então, isso me ajudou muito, porque por mais que alguém lá fora falasse alguma coisa, eu estava ali protegida por ele, Uhum. pelos meus familiares, pelos meus amigos. Então, não me abalava tanto o que o Uhum. outro falava sobre mim.
Porque eu via que quem realmente gostava de mim, quem realmente estava próximo, estava vendo a minha trajetória ali, eles estavam me apoiando. Porque isso foi de extrema importância. Então, isso me ajudou muito. Mesmo às vezes porque querendo ou não, às vezes a gente vem, né, com aquele pensamento, agora eu não vou conseguir fazer tal coisa, eu não sou a mesma pessoa. São lutos diários que a pessoa vai vivendo, né? Aí, querendo ou não, a gente tem esses momentos, por mais que a gente seja forte e tudo, mas tem os momentos que passa por isso. E aí, com a ajuda deles, sempre do meu lado, minha família, o meu esposo, isso acabou que eu superei. Foi uma forma assim, eu superei tão rápido que nem percebi. Com o tempo eu já não, hoje eu já não ligo mais. E nesse processo todo, você também se tornou mais seletiva de entender que não era todo mundo que servia para ficar na sua vida ou não teve esse movimento? Teve. Teve. Esse movimento foi o principal. Um grande aprendizado, eu Foi. imagino, né? Muito, porque eu sempre fui de muitos amigos, né? Então, assim, na verdade, não fui eu que selecionei. Eu até A falo, vida selecionou a as situação. pessoas por si só se afastaram. Uhum. A maioria de que estava próximo a mim ali, por si só, elas acabaram se afastando. Que são coisas assim que eu fiquei durante muito tempo me perguntando, gente, mas o que acontece? O que está acontecendo? Por quê? Será que a pessoa pensa que eu vou pedir ajuda para ela? O que acontece? Por si só, elas se afastaram. Então, eu não tive esse trabalho. Elas mesmas fizeram esse trabalho por mim. E eu percebi que você é uma mulher muito vaidosa, muito linda. E eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre o autocuidado. Se você já tinha esse autocuidado, dessa vaidade, de estar se cuidando. O que quer dizer autocuidado pra você? E se isso mudou depois disso, se você se tornou uma pessoa que se cuida mais, né, e que tem essa vaidade hoje, esse cuidado com você mesmo, né, que eu tenho certeza que não é só o cuidado físico, né, que é o de dentro pra fora. O que quer dizer isso, o autocuidado pra você e o que mudou na sua vida em relação a isso? Eu sempre fui muito vaidosa. Sempre. Só que eu era muito vaidosa na aparência. Sempre assim, de me cuidar no meu corpo, cabelo, essas coisas. E aí, o que mudou foi que eu entendi que o autocuidado vai além da aparência. Sim, que é cuidar mesmo da mente, do psicológico. A gente tirar um tempo para ficar mais a sós, para refletir. Esse autocuidado foi o que eu implementei mais na minha vida. Que eu entendi isso. Então, eu sempre gostei muito e isso intensificou mais, por quê? Porque eu já vejo, às vezes pode ser imperceptível para quem não é PCD, para quem não é amputado, mas eu, como pessoas amputadas, eu percebo que muitas vezes as pessoas que não são, elas ficam meio afastadas. Eu não sei se acha feio, se acha... Eu sei que elas não se aproximam tanto. Então, assim, eu busco me cuidar mais, ainda mais do que eu cuidava, para as pessoas perceberem que pessoas com deficiência são normais, não são uma pessoa que não se cuida, não são uma pessoa que muitas vezes não toma banho, não se cuidam em si. São pessoas normais. Então, se eu já me cuidava, eu passei a me cuidar muito mais. E hoje eu tenho esse cuidado, ainda mais de não andar com a prótese suja, para que as pessoas que não têm entendimento não vejam que uma deficiência seja motivo de muitas vezes a pessoa não se cuidar, de sujeira, de coisas desse tipo. Então, eu passei a me cuidar ainda mais do que eu cuidava. Então, você considera que há ainda muitos preconceitos, mesmo numa sociedade que fala de diversidade, que fala de que ser bonita é ser você, né? Porque eu até falo muito assim, é muito bonito a gente entrar na rede social e ver esses slogans de campanhas falando ser bonito é ser você. Só que quando você traz um autorrelato falando assim que você percebe que algumas pessoas acabam não se aproximando, porque já existe um preconceito, a gente pode evidenciar aí que nós ainda temos muito a evoluir enquanto sociedade. Ainda há muito preconceito? Você sentiu muito esse lugar do preconceito? Como que é isso? Sim, sinto muito esse preconceito. E eu
sempre comento que essa questão muito é só falação. É só falar mesmo, é só por mídia. Porque realmente não tem esse acolhimento, não tem essa inclusão que eles falam que tem. Realmente, eu sinto que não tem. A gente vê nos olhares, a gente percebe os olhares, a gente percebe nas atitudes das pessoas. De falar também, muitas pessoas falam, que nem as pessoas chegam e falam, nossa, essa prótese é feia. Mas Mesmo, Arinalda? Nesse nível, nesse sem filtro. desse nível. Ah, porque você não tampa sua prótese. Se você tampar a sua prótese, fica melhor. Ninguém vai nem perceber. Então, isso acaba que é um certo preconceito. Ou de achar que não somos capazes, né, de fazer tal coisa. Ah, fica sentada. Aqui em Goiânia, eu sinto menos, mas minha família é do interior, né? Interior é pior, porque a gente chega, eles não são adaptados com pessoas assim. Eu falo que eles que têm que se adaptar a nós, não somos nós que temos que se adaptar a eles, porque eles chegam, eles ficam muito assustados, como se a gente fosse assim de outro mundo. Então, realmente ainda tem muito preconceito. E é interessante porque, assim, às vezes também nós precisamos entender que talvez não é nem por maldade, é por falta de educação mesmo. Como nós não somos ensinados a sentir a dor, a se conectar com a dor, a conectar com a dor do outro, nós vamos criando válvulas de escape para lidar com isso. É aí que saem os comentários, né? Eu comentei com você antes, agora há pouco antes da gente começar nos bastidores, sobre o meu processo de sofrimento cognitivo, né? Psíquico. Eu tive uma depressão profunda, assim, entrei num estado de sofrimento extremo, e eu lembro que na época as pessoas olhavam para mim com um olhar de dó, sabe? Assim, de dó mesmo, assim. E hoje eu percebo que era uma forma delas demonstrarem empatia, porque às vezes elas não conseguiam me acolher, mas eu falo que eu não sei o que mais doía, se era a bagagem emocional que eu já carregava, ou se era me ver nesse lugar de ser digna de dó das pessoas, porque dó só aumenta o seu processo a sua condição de sofrimento se você não tiver numa etapa de ressignificação como hoje você vivencia. Então, até uma dica pro pessoal de casa, assim, até eu falo muito nas campanhas do Setembro Amarelo, quando a gente fala da prevenção do suicídio, ou do Janeiro Branco, quando a gente fala sobre saúde mental, se você não tem nada o que falar, não fale. É melhor não falar, às vezes ofertar um abraço ou comunicar para a pessoa, olha, eu não sei muito bem como te acolher, mas eu tô aqui com você. Do que soltar um comentário como esse da prótese, né? Ou às vezes achar que tá dono da razão e ficar te dando conselhos, pensando que cada um vive o seu processo de um jeito. Então, às vezes, o que é para mim bom, para você, Arinalda, não é, para a Manu também não é. Então, assim, a gente precisa também ter um treino, uma educação do que é ser empático com a dor do outro. Porque em muitos momentos, mesmo não por maldade, mas por uma má educação, nós só aumentamos o sofrimento das pessoas. E muito importante, né, sobre o que você falou, também trabalhei num hospital de reabilitação, trabalhei 7 anos, e meu cantinho favorito era o saque, porque era onde mais tinha, né, pessoas com deficiência. E ao contrário do que muitos pregam, do que muitos dizem, era o lugar que eu sentia mais ressignificação da vida. Ali no saque eu via pessoas mais felizes em datas comemorativas, né, no hospital, festa junina, Halloween, eles eram a alegria do hospital. Então ali eu sentia que eles eram bem resolvidos com essas limitações e eu aprendia muito. Eu até às vezes levava uma bronca, que eu saía do meu posto de trabalho e gostava de ir lá na galera do saque, porque a grande maioria, 80%, né, tinha alguma deficiência e eu aprendia muito com eles ali, né? Então, assim, é uma condição de vida nesse mundo, só que é uma condição de vida nesse mundo que não muda nada da sua missão de você continuar vivendo aqui. Aos olhos de Deus, né? Eu costumo falar, somos todos iguais, independente do nosso corpo físico, né? E também eu sempre falo que às vezes a gente tá aqui com a saúde perfeita, com todos os membros, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Você, por exemplo, né, um grande exemplo, seu esposo, que
realmente é na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, né? Porque hoje você tá ali, você vai casar com uma pessoa, muitas vezes a gente se apaixona pelo que a gente vê. Mas ali no caminhar da nossa vida, o que vai acontecer com a gente, que seja financeiro, que seja emocional, ou que seja fisicamente, será que aquela pessoa está disposta, né, a continuar do nosso lado mesmo com o que aconteceu, né? E eu acho que você, mais uma vez eu vou dizer, é um grande exemplo, né, pra gente ver que às vezes os nossos problemas são pequenos. E também eu acho que essa parte de somos todos iguais, né? Isso é muito importante a gente pensar dessa forma. E eu sempre falo em todo podcast, né, Queriele? Tudo começa da infância, da nossa criação. Como a gente está sendo, né? Como bem a Queriele colocou, como a gente está sendo criado, como a gente está sendo educado, né? A gente está sendo educado a aceitar as pessoas como elas são, e se elas se modificarem de alguma forma, a gente vai respeitar, né, aquilo que aconteceu com a pessoa. Continuando aqui, né, nosso bate-papo, fazer mais algumas perguntinhas para você. Você teve algum momento marcante que você percebeu que estava realmente superando os desafios que foram seus motivadores para continuar depois do acidente? Porque foi um processo dolorido, um processo difícil, né, um processo de superação. Em algum momento marcou muito, assim, que você te deu mais ainda vontade de conseguir superar e continuar e ser o exemplo, né? Ontem você marcou a gente, eu pedi para você me marcar, né, em um post que você fez, que eu achei bem bacana de você falar que às vezes nem você tem noção do impacto que você causa nas pessoas ao seu redor. Né, eu trabalho com viagem, vi você numa trilha, a Querelle tinha me mostrado seu Instagram, eu falei, meu Deus, né, é sobre isso, porque muitas vezes as pessoas têm preguiça de caminhar, preguiça de fazer, não consigo, de verdade, tem pessoas que têm todos os membros super saudáveis, que às vezes, não, é trilha difícil, não consigo, né, nem eu não gosto, eu não consigo. Então, assim, o que te marcou nessa trajetória sua de superação? Eu nunca tive muito problema de pensar assim, até aqui eu pensava isso, daqui para cá eu penso que eu não consigo, que eu vou superar. Porque eu lembro que quando eu estava lá no hospital, na época do acidente, eu sempre orei muito pro Senhor, e um dia eu falei pro Senhor, Senhor, se o Senhor me deixar viver, eu vou viver. Eu vou viver o que eu puder viver, porque até eu falo que eu morri e vivi 2 vezes, tem até um meme sobre isso, porque eu sofri um acidente, eu tinha 30 anos, então eu entendo que até aquele momento eu tinha vivido de uma certa forma. Na verdade, eu me via mais como uma sobrevivente. E agora, 5 anos depois, eu vivo. Eu não sou mais sobrevivente. Eu não sobrevivi aos dias. Eu vivo cada minuto como se fosse o último. Porque chegou um momento no acidente que eu achei que eu ia morrer. Porque eu sentia muita dor. E aí eu já não estava suportando. Então eu pensei, eu vou morrer. Foi quando eu pedi pro Senhor, me deixa viver. Porque se eu sobreviver, eu vou viver. Então, desde de ir para o hospital, desde a amputação, eu sempre fiz o máximo para mim me superar, para mim adaptar com a prótese. Então, como eu falei, o processo da prótese é muito dolorido, mas eu sempre falei, eu vou conseguir. Eu vou usar essa prótese, eu vou fazer valer a pena, porque a minha prótese foi ganhada, né? Eu falei pro rapaz que me deu ela, a metade dela, eu falei, você não vai se arrepender de me dar, porque eu vou fazer valer a pena o dinheiro que você investiu para mim. Então, assim, eu não tive esse problema. Eu sempre, desde de quando eu cheguei em casa até hoje, foi assim, todas as minhas vontades, toda a minha superação foi desde desse dia. Então, nunca pensei em desistir desde então. Porque eu penso que o Senhor me deixou viver, então eu falo, é para mim viver. Então, eu dou sempre o meu máximo. Se for para fazer uma trilha, eu vou dar o meu máximo. Eu estava falando para a Querelle quando a gente chegou, que eu nunca falo que eu não consigo. Eu sempre tento. Eu pego, se for pular, por exemplo, eu tento pular. Se eu não conseguir, aí sim, aí eu falo, olha, não consigo, meu corpo não permite. Mas para mim falar, assim, se eu não tentei, para mim falar, eu não
não consigo isso não. Não, eu sempre tento fazer algo, porque eu já me surpreendi muito. De eu pensar assim, eu não consigo, mas eu vou tentar. E aí eu acabo conseguindo, conforme eu vou tentando. Então, eu sempre dou o meu máximo. Se for para fazer tal coisa, eu vou dar o meu melhor naquilo. Se for para usar essa prótese, eu vou dar o meu melhor. Se for para ir para uma trilha, eu vou dar o meu melhor. E te ouvindo falar, Arinalda, eu lembrei até de uma metáfora que eu uso muito na psicologia, no consultório, que é assim, imagina que cada ser humano nasceu com uma essência. Então, utilizando uma metáfora aqui do passarinho. Tem um passarinho lá na natureza que ele é belíssimo, assim. É um passarinho de uma natureza única. Deus fez ele assim perfeito, com asas, com penas, com perfeição para voar. Só que esse passarinho, ele é colocado em um determinado momento numa gaiola. E essa gaiola, ela é uma gaiola bonita, é uma gaiola camurçada, é uma gaiola que tem a comidinha, que tem a aguinha ali. Todo dia o passarinho tem a comida e a água ali. E as asas dele são podadas para que ele se mantenha nessa gaiola. Com o passar do tempo, a gente pode abrir a gaiola, que o passarinho não vai voar. Por que ele não voa? Porque ele esqueceu qual é a essência dele, né? Ele esquece para que ele nasceu. E até trazendo aqui uma analogia disso com o que você falou, eu acredito muito que Deus, ele é tão perfeito em fazer cada ser humano que ele coloca dentro de nós uma essência. Né? Quando ele fez Adão e Eva, ele projetou em Adão e Eva a essência dele. Nós somos feitos à imagem e semelhança de um Deus perfeito. Só que a nossa natureza adâmica, a nossa natureza emocional, a nossa alma e as feridas de alma, como a Manu falou agora há pouco, né? Lá da minha criança, que não tinha ainda racionalidade para interpretar as coisas, fomenta a construção de crenças disfuncionais. E o que é a crença na abordagem que eu trabalho? Aquilo que eu acredito que eu sou. Então, se eu acho que eu não sou boa o suficiente para romper na vida, se eu acho que eu não sou boa o suficiente para ser amada, para construir um relacionamento saudável, relações saudáveis com o mundo, se eu acho que eu não sou boa o suficiente para superar os desafios, aqui na vida adulta, quando eu lido com uma situação difícil, como foi o seu caso, a minha tendência maior é me ver limitada pela gaiola, que é a mente, né? Não é à toa que tem um versículo que fala assim, como imagina na sua mente, né? Deus, ele tem um plano perfeito para as nossas vidas. Eu venho falando isso em todos os episódios por onde eu passo. O plano, ele é perfeito. O que nos sabota é a nossa mentalidade. Não é à toa que é muito mais comum a gente ver pessoas morrerem ao longo do percurso, ou morrer mesmo de morte física, ou morrer de morte emocional, porque tem um monte de gente morta viva aí no mundo, né? Que abre a boca e você olha pra pessoa e fala, seu sangue ainda circula na sua veia, né? Tem sonho aí, tem projeto, tem objetivo. E quando você vai bater um papo com a pessoa, você vê que ela tá imersa na dor, porque essa gaiola da mente aprisiona a pessoa, né? E ela vai viver aprisionada pra sempre, a não ser que ela tenha um estalo, né? De que, opa, para lá. Tem vida depois da dor. E a outra coisa que eu acho que ainda nessa mesma pergunta, eu queria que você trouxe assim, a partir do acidente, eu prometi para mim mesma e para Deus que eu ia viver. Até então eu não vivia, eu sobrevivia. O que é sobreviver? Traz para mim um pouco desse relato, assim, da antiga Arinalda versão 2. Vamos falar assim, Arinalda 1.0 é a criança, 2.0 é a adulta, 3.0 é a Arinalda pós-acidente. Qual que era a diferença da Arinalda 2.0 para 3.0, até de forma prática mesmo, assim, de comportamento? Eu vivia, assim, numa rotina, seguia só aquela rotina. Eu vivia nos padrões. Eu tinha que cumprir o que a sociedade exige para mim cumprir, né? Que, como a gente falou no início, aquele padrão de beleza, eu tinha que tá ali dentro daquele padrão. Inclusive, seu cabelo era alisado, né? Exatamente. Fez parte do processo também. Que hoje eu já não me importo mais. Até porque não tem nem como, né? Porque não tem como agradar as pessoas que, por exemplo, acham que a prótese é feia. Né? Muitas pessoas falam que é para mim colocar um enchimento nela. Não, você vai me aceitar assim, ou então você não vai me aceitar. Então, para mim sobreviver, na época que eu sobrevivi era assim. Eu vivia trabalhando, eu trabalhava muito,
Porque eu corri atrás de um ideal que nem eu sei qual era. Mas porque a sociedade coloca que a pessoa tem que trabalhar muito. Uhum. Você sempre tem que trabalhar muito, você tem que fazer isso, você tem que estudar tanto. E sempre algo, sempre aquela roda de rato. Sempre a gente tem que fazer e Uhum. fazer e a gente nunca chega em lugar nenhum. Uhum. Então, eu vivia assim, vivia nos padrões, era muito preocupada com o que as pessoas iam pensar sobre mim, pensava de mim, se estava me achando feia. Eu usava, na época, um exemplo, eu tinha muita vontade de parar de usar salto porque minhas pernas doíam muito, né? Porque como eu trabalhava em pé, e doía muito, mas eu não parava. Eu tinha que usar salto porque todo mundo usava. Então, assim, hoje eu já não posso usar salto, porque a prótese não permite. Uhum. Então, eu uso tênis e eu não me importo se essa roupa não vai combinar com tênis. Eu me importo que eu tô Com seu com bem-estar. o meu bem-estar, que eu tô confortável, que eu vou conseguir andar, pelo menos, sendo de Uhum. salto ou não. Então, eu falo que eu sobrevivia porque eu vivia à vontade do outro. Eu Uhum. sempre vivi à vontade da sociedade, dos outros, o que os outros iam pensar, o que a sociedade impunha para mim. Por isso, hoje não, hoje eu já vivo o que eu, A sua a verdade. minha verdade. Se eu quero usar um salto, para mim não dá mais, né? Mas eu uso um tênis. Hoje eu passei pelo processo de transição, não me importo se as pessoas, cabelo cacheado é feio, não é bonito. Eu tô me sentindo bem. Uhum. É o que eu me sinto bem e o que agrada a Deus, estando dos limites, sendo lícito, é o que basta para mim. Uhum. E a gente sabe que a vida da gente não é um mar de rosas, né? Literalmente. Então a gente vive altos e baixos e a gente tem sempre que continuar, né? Claro que o que aconteceu com você foi numa proporção maior de uma coisa difícil, né? Não diria ruim, mas difícil para você, mas você tem o desafio do dia a dia, né? Como que você lidar com as emoções, com os desafios do dia, do dia que você não tá muito bem? O que eu digo que a minha âncora é Deus, né? Se eu tô lá sozinha em casa, cheio de problemas, e eu coloco tudo nas mãos de Deus e as coisas fluem, mesmo as pessoas às vezes de fora olhando, falando, Manu, se alguém vê o que realmente às vezes passo, Manu, como você dá conta? Mas minha âncora é Deus, né? Porque eu acho que a gente tem que ter fé, acreditar e continuar. Se alguém vem e me mostra, eu me desespero, mas se eu tô sozinha em Deus, eu confio. Como que você lidar com seus desafios do dia a dia? O que te move, né, a continuar mesmo com o desafio da vida, né? Porque viver é um desafio constante, né? Existe, como eu disse, foi numa proporção muito grande daquilo que te aconteceu, mas não quer dizer que você não tem problemas hoje e que você não vai ter até, né, concluir sua jornada aqui na Terra. O que você diz pra gente? O que a gente deve buscar? Como que você faz, né? Qual que é seu dia a dia? Como que você faz para superar esses desafios? Então, como eu já venho falando desde o início, é Deus, o principal, o que está sempre ali comigo. E como eu falei, eu me sinto amada por Deus, porque sempre que eu estou com qualquer problema, quando eu vejo que é algo que só Ele pode solucionar, eu corro para Ele. E sempre vejo que o cuidado dele ali, porque não é porque aconteceu o acidente que até nisso eu vejo o cuidado dele, Uhum. né? Porque as portas foram se abrindo, a transformação que eu tive de mim mesma. Então, sempre é Deus. Vou para os pés do Senhor, busco Ele. E quando é algo que eu posso, às vezes que nem nós que somos PCDs, não, nem todos os dias são flores, né? A gente sente dores, cansaço. Eu não me cobro. Uhum. Eu não sou de estar, eu tenho. Não, se eu não tô bem, eu não tô bem. Eu vou parar, eu vou descansar, eu vou passar um dia, se for preciso, na cama. E sempre no outro dia eu tô bem. Então, eu vivo o momento, aquele momento que eu tô ali, para poder me recuperar. E eu sei que faz parte. Eu sei que faz parte da amputação, faz parte, porque na época também eu falei, eu quebrei o braço, né? Então, meu braço também ficou com uma certa Uhum. limitação. Ele também é deficiente. Então, se eu não consigo, eu aceito.
Uhum. O dia difícil também eu aceito. Uhum. Que também é um dia difícil, entre muitos bons. Uhum. Porque às vezes vem um dia a gente já estraga os outros todos. Não, porque tá difícil agora. Não, é um dia difícil, eu vou acolher aquele dia, me acolher, ficar quieta, chorar se for preciso. Que na minha parte emocional eu não tenho muitos problemas, mas quando tá chegando assim, por exemplo, a época do acidente, que foi em junho, eu sempre fico assim mais chorosa, mais assim Uhum. pensativa, mas aí eu choro, se for preciso Uhum. chorar, eu choro e fico na cama. E aí Uhum. eu vou viver no dia. No outro dia é outro dia. Vou Uhum. viver o outro dia da forma que Deus permitir. Mas é Uhum. sempre Deus. Uhum. As pausas são necessárias, né? São. Eu costumo falar que a gente é como se fosse um carro. Se o carro você pega ele e fala, eu vou daqui lá, sei lá, vou daqui lá na Bahia no carro, você tem que parar para pôr combustível. Você vai ter que dar manutenção nesse carro, porque senão ele não vai chegar. Então a gente vai ter momentos da vida que a gente vai ter que parar, a gente vai ter que reabastecer, vai ter que se reenergizar, vai ter que fazer manutenção em algumas áreas da nossa vida para continuar, né? E essas pausas são muito necessárias, né? E hoje em dia as pessoas estão sempre ali no corre, corre. Eu me permito dar pausas. E você, Uhum. Querelle? Tô no aprendizado, gente. Mas é importante, né? Porque se a gente não para, a gente vai gerando uma sobrecarga, né? Ontem foi um dia tumultuado, por exemplo, quando foi no final da tarde, eu fui fazer uma janta, que era para mim fazer outras coisas, eu tava cheia, acumulado. Aí fui fazer janta, fui jantar, deixei todos os problemas, guardei numa caixinha, falei, amanhã eu resolvo vocês. Agora eu me permito parar, Sim, desacelerar e é isso, né? Essas sim. pausas, essa conexão com Deus, é esse reabastecer, é esse você conseguir se organizar na vida e para continuar, né? E para viver, né? Para viver. É muito. Tem uma técnica que a gente usa muito quando fala de saúde mental, que é o mindfulness, que é ficar no momento presente. É poder descascar um chocolate, colocar na boca e sentir o sabor do chocolate. É sentar para fazer a refeição, né? E degustar a comida, identificar, inclusive, que tempero essa comida tem. É escutar uma música e parar para ouvir a música de verdade, porque às vezes a gente escuta uma música 10 vezes e não para ouvir a propriedade que essa música tem, né? Nossa, você vai falando e vai surgindo tantas deixas, assim, de coisas que a gente gostaria de trazer aqui, mas eu queria fortalecer aqui uma questão que eu acho que é uma dor em geral das mulheres, que é esse lugar de se permitir sentir e se permitir não evoluir, né? Eu tenho uma birra dessa história de que 1% todos os dias. Não, gente, tem dia que você vai evoluir 1%, tem dia que você vai evoluir 0,5%, tem dia que você vai evoluir 0,1%, tem dia que você não vai evoluir, tem dia que você vai dar 2 passos para trás e tá tudo bem. É a questão da gente se colocar nesse lugar de vulnerabilidade e saber que tá tudo bem não ser imperfeito, né? Não ser perfeito. Perfeição só Cristo na Terra existiu, que foi perfeito. Só que quando a gente vai estudar até a questão do gênero, né? A mulher, ela é muito colocada nesse lugar da economia do cuidado, que ela tem que estar trabalhando, fazendo e cuidando o tempo inteiro, e produzindo o tempo inteiro e performando o tempo inteiro. Então, assim, eu falo por conta própria. Às vezes eu deito na cama e aí começa a mente ansiosa. Nossa, tem vasilha para lavar. Nossa, tem uma pessoa para responder. Nossa, naturalmente, mesmo que a gente passe por um processo evolutivo e saiba que as pausas são importantes, que o ócio é importante, a gente ainda vai para aquele lugar do contexto social de que a mulher ela precisa estar produzindo e cuidando da sua casa, e cuidando da sua família, e cuidando, enfim. E aí, isso eu acho que é uma coisa que é importante a gente entender, que às vezes é preciso apertar a pausa, respirar e falar: eu não sou o mundo. Eu sou o que eu decido fazer disso. Parte dessas regras eu absorvo, parte dessas regras eu não quero para mim. E isso é desafiador. Porque às vezes a gente tem que estar aberto, inclusive, às retaliações, às críticas, né? E tudo isso. A outra coisa que eu queria ainda nessa sua fala reforçar, enquanto vocês duas estavam falando, eu lembrei de uma passagem que é a passagem quando os discípulos estão no barco e Jesus aparece caminhando sobre as águas.
E Pedro, ele identifica um desejo, uma vontade de ir até Jesus. E quando ele começa a colocar os pés na água, que Jesus fala, vem Pedro, né? Jesus dá uma ordem para Pedro vir, ele começa a andar e começa a afundar. Provavelmente ali ele olhou para a tempestade, ele olhou para o movimento do mar, ele tirou o foco de Jesus, ele olhou para a sua necessidade pessoal, porque ali ele teve que lidar com a sua vulnerabilidade, com o seu medo, né, naquela imensidão da água, como assim um ser humano tá ali. Então, naturalmente, naquele momento, Pedro, ele teve que lidar com a sua fragilidade. E uma coisa que me chama a atenção é que Jesus não criticou Pedro por isso. Ele acolheu, ele reforçou essa limitação, né? E ali Pedro entendeu que na fragilidade dele é que ele se tornava forte, porque era quando ele dependia de algo maior, que era o próprio Cristo. Então, assim, eu acho que esse lugar de se permitir estar vulnerável, e até falando da vertente espiritual, né? Aqui a gente está usando o cristianismo como base, mas é entender que eu sou um ser limitado. E que dentro das minhas limitações há uma centelha de espiritualidade, que a gente chama de Espírito Santo, né? Que vai sempre me nortear para o alvo. O alvo aqui é Cristo, né? Então tá tudo bem ser frágil, tá tudo bem ser fraca, tá tudo bem errar, tá tudo bem ser imperfeita, tá tudo bem pedir desculpa quando eu piso na bola com alguém, mas a gente não pode nunca se esquecer que o movimento evolutivo, que não é uma linha tênue, é uma linha de oscilações, ele precisa continuar acontecendo até o último suspiro, né? Porque essa é a graça da vida. Enfim. E aí, a gente entra numa temática que eu acho muito legal, que é a temática de sonhos, objetivos, aquilo que nos move. Hoje, quais são os sonhos da Arinalda, assim? Existem sonhos, existem metas? O que te move? O que te faz acordar cedo todos os dias e vencer esses desafios todos? Existem sonhos, metas, só não, só não mais como eu tinha antes. Aham. Antes eu era muito materialista, pensava muito no material. Hoje eu tenho sonhos de viajar, conhecer lugares que eu não conheço ainda, passar mais tempo com minha família. Porque eu lembro de um episódio quando eu cheguei em casa do hospital, e aí eu não podia, como o meu braço estava enfaixado, eu não podia usar roupas, assim, era baby doll, roupa mesmo de bem ficar em casa. Eu olhei pro meu guarda-roupa e tinha tanta roupa, e eu pensava, o que eu vou fazer com essas roupas hoje? Eu não posso usar mais essas roupas. Aí eu olhava para os calçados, eu não posso usar mais. Aí eu pensei, eu gastei todo o meu dinheiro, o meu tempo que eu trabalhei para mim ganhar esse dinheiro para comprar essas coisas. E agora isso não me serve de nada. Nada. E aí eu comecei a pensar, e o que eu vivi? Não vivi praticamente nada, porque, como eu falei, eu sobrevivi, eu trabalhava muito, eu vivia naquela correria. E aí eu comecei a pensar, assim, buscar na minha mente tudo que eu tinha vivido muito pouco. E o que eu fazia era trabalhar e comprar. Então, hoje eu sonho, sim, mas tudo assim. É conhecer lugares, viajar, passar tempo com minha família. Lógico, viver também, comprar algo material, mas algo que me dê conforto. Não o que o outro impõe para mim comprar, não porque tá bonito, não porque tá na moda, mas algo que eu goste, que me dê conforto para mim viver melhor, para mim ter uma qualidade de vida melhor. Então, esses são os meus sonhos. A longo prazo, não tenho muitos sonhos a longo prazo, porque eu entendi também que o amanhã não me pertence, né? Porque eu já tinha muitos planos e aí, de repente, mudou tudo. Então, eu não tenho como fazer um plano muito grande, porque eu não sei o que será amanhã. Mas também tem os planejamentos de até certo tempo, para também não viver só por viver. Então, E falando sobre um tema que eu gosto muito, que é sobre propósito, né? Que eu acho que tudo que a gente vai fazer nesse mundo, nessa vida, a gente tem que ter um propósito, né? Ter um porquê de fazer. Eu quero saber sobre o seu propósito. Qual é o propósito da Arinalda nesse mundo? Você achou o seu propósito?
É uma pergunta difícil. Difícil porque eu acredito que eu tô até hoje descobrindo o meu propósito. Porque eu achava que eu tinha um propósito de vida, não era aquele, mas é ajudar pessoas. Sempre é relacionado ao outro, a mulheres, a pessoas com que passaram pela mesma situação que eu ou que estão passando, que é a mostrar para essas pessoas que existe vida. Eu Uhum, falei ontem, né? uhum, Existe vida pós um acidente, pós amputação, pós qualquer coisa que nos aconteça de ruim, existe vida uhum, após isso. Então, e vida às vezes, muitas vezes melhor, porque a gente uhum, pensa, nossa, acabou com a vida. Eu falo que não, que hoje sim eu tenho vida. uhum. Eu não vou ser chorada. Eu aqui chorando já, gente. Tá difícil. Hoje eu tenho vida que eu não tinha. Uhum, Então, existe vida, sim, após qualquer coisa que lhe aconteça, que muitas vezes a gente pensa que não tem como mais, mas tudo tem um propósito, falei ontem também, uhum, nada é em vão. Então, assim, muitas vezes a gente não sabe, no momento eu não sabia, uhum, passei um bom tempo me perguntando para o Senhor qual é o meu propósito. E hoje eu vejo, só de eu estar aqui hoje falando, eu uhum, já sei que faz parte desse propósito de ajudar pessoas. uhum. É o propósito, eu costumo falar que ele tá muito conectado a Deus, né? Vocês É, chorando, eu também vou chorar. Porque eu trabalhei muito tempo em hospital, né? Trabalho na área da saúde, sou farmacêutica. E há 2 anos eu entrei na agência de turismo e eu me pergunto muitas vezes nas dificuldades se é o meu propósito, qual é o meu propósito. E acho que é tanta coisa, né, que aconteceu de lá para cá, das conexões com a Querielle, do projeto Florescer, de conectar com você e tantas outras pessoas, eu acho que o propósito é sobre o bem. Uhum, Se tem o bem, se você está conectado com Deus, é um propósito. A gente pode ter diversos propósitos de vida em várias áreas da vida. Se for, né, uma coisa que é o que Deus quer, que é do bem, que você está fazendo bem para o próximo, é esse o caminho. E com uhum, certeza você falou, ah, não sei, tô em busca. Eu também, tipo, a gente vai procurar essa evolução contínua, essa busca do propósito, eu acho que até o final da nossa vida, né? Que a uhum, gente vai estar sempre evoluindo, sempre alterando a rota, né? Como o que aconteceu com você, porque a depender do que acontece com a gente, não é que a gente muda o propósito, mas a gente talvez ali renasce uma outra forma de ver. muda o As- como, né? Como Como, às alcançar. vezes, aquele propósito que de Sim. repente não estava claro para você, você fala, é esse o meu propósito, né? Que é o que te aconteceu. Eu acho que é isso, né? Eu vi o dia que a Querelle me falou, como eu falei do vídeo, você na trilha, eu falei, gente, ela tem um propósito, porque o que aconteceu com você, da gente ter te visto, as outras pessoas vão te ver e você sempre vai ser luz nas vidas das pessoas, é um propósito muito bonito, de você mostrar que tá tudo bem, a vida continua, sobre a superação, sobre a força, né? Essa vontade de viver, E propósito. de se dispor também, né? A gente se conheceu num grupo da igreja, né? Eu tinha pouco contato com você lá nessa época, mas quando o acidente aconteceu, eu me conectei com você através das redes sociais, né? uhum. Vendo o seu post lá do comecinho, daquele movimento de você na cama do hospital, depois você na sua casa, os primeiros movimentos, tudo isso que você foi compartilhando com o público. E eu acho assim, você abriu a porta da sua vida, da sua experiência para outras pessoas. E você podia ter escolhido não fazer isso, porque também, hoje eu até falo, né? É um processo desafiador. Hoje, se vocês forem lá na minha rede social, por exemplo, eu compartilho muito. Eu compartilho muito do meu processo também, que foi a minha experiência com o meu pai, que foi um abusador, uma pessoa muito tóxica e abusiva, a minha experiência com o meu relacionamento abusivo, enfim, tudo que eu passei com a depressão. Em muitos momentos, a gente fica também à mercê das críticas, né? Das apontações de dedo, das dicas que as pessoas acham e se acham no direito de dizer, das críticas, enfim.
Então, assim, não é fácil abrir a porta, expor a vida da gente, mas eu acredito que desde o começo já tinha propósito nisso. Talvez lá no dia do acidente, nos 20 dias de hospital, na adaptação, né, a essa nova Arinalda, você não estava conseguindo enxergar para além da dor, como você mesma disse, eu só queria acabar com a dor. Né? Até uma dica para quem está do lado de lá e está pensando em se matar, né, eu que atendo muitas pessoas com transtornos mentais e sofrimento psíquico, eu falo muito, não, você não quer se matar. Você não quer acabar com a sua vida, você quer acabar com a sua dor. E o corpo humano, ele é muito inteligente. Então, quando eu tô num estado de sofrimento, que eu chego no meu limite, a primeira coisa que eu faço é querer acabar com a dor. Então, nessa hora não tem propósito, nessa hora não tem motivação, a gente só quer acabar com a dor. Então, assim, só que ali Deus já tinha um plano para a sua vida, né? Deus já tinha um plano de reconstrução dessa Arinalda para essa nova versão 3.0, que é uma versão que desacelerou, né? Que aprendeu a dar valor, às vezes, nas mínimas coisas, no ser e não no ter, né? Isso é bem forte. E propósito não é leve, né? A Não. gente pensa, tô seguindo o meu propósito, daqui pra frente a minha vida vai ser leve. Pelo contrário, muitas vezes o propósito tá na dor, né? Ressignificar é forte, é dolorido, muitas vezes, né? Sim. Você tá doando, talvez você tá ali sentindo a sua dor, mas você tá doando para as outras pessoas e dando forças para elas. Sim. Mesmo muitas vezes a gente sem ter muita força, né? Sim, mas também tem a vantagem, né? Quando a gente se conecta com o nosso propósito, até tem uma frase do Aristóteles que ele fala assim: aonde os seus dons, os seus talentos, os seus aprendizados se cruza com uma necessidade do mundo, ali está o seu legado. Então, assim, quando a gente encontra esse lugar do legado, do propósito, do porquê que eu vim no mundo, o meu corpo, até neurocientificamente mesmo, ele fica mais preparado, porque você vai produzir mais dopamina, serotonina, endorfina, os hormônios de bem-estar, e aí automaticamente você vai estar mais preparada para criar um campo energético que acaba impactando outras pessoas, né, que estão também, às vezes, passando pela mesma dor que você. Então, quando você fala assim, eu não sei qual é o meu propósito, você sabe, né? E, inclusive, sabe que esse não precisa ser estático. Ele pode estar em movimento. Tem uma frase, o recorte da Alice no País das Maravilhas, quando ela pergunta pro coelho, qual caminho eu devo tomar? E o coelho responde, aonde você quer chegar, querida Alice? Aí ela, não sei. Aí ele, então, tanto faz, porque para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. E o caminho, ele muda. Só que esse lugar onde eu estou mirando, né, o porquê que eu existo e para que eu vim nesse mundo e como eu posso agora dispor a minha cicatriz como ferramenta para outras pessoas, isso não muda. Isso já tá aí, já veio desde pequenininha. Talvez você tá lapidando, né, Manu? Lá no hospital, ou agora na agência, ou daqui a pouco em um outro negócio, mas a gente vai lapidando, mas já tava ali, já gritava ali dentro da gente, né? Sim, e pelo menos na minha vida, né, independente de religião, como eu disse, você se conectar com o divino, né, quem nos criou. Então, se a gente está aqui porque foi Deus que colocou a gente aqui, então é Ele que vai sempre nortear nossa vida, né, nos conduzir. Então, a gente pode perceber ao longo da vida que eu já tive momentos mais desconectada e mais conectada com Deus, porque Deus está com a gente o tempo todo. Eu levanto da minha cama, Ele está ali do meu lado. Eu queira ou eu não queira, eu esteja pensando nele ou não, Ele vai estar do meu lado, independente, né? Mas eu vou querer que Ele me acompanhe em todas as minhas decisões, isso é uma liberdade que eu tenho, né? Vou ou não vou. Então, quanto mais conectada com Deus a gente tá, mais certo a gente tem para onde ir, né? A gente não fica em dúvida, a gente fica mais certa. Ah, tá tudo muito difícil, tá tudo um caos, mas é por esse caminho que eu quero ir. Eu quero alcançar, né, algum objetivo específico e é por aqui que eu quero ir. E continue. Você continue com a sua rede social, que hoje é tão importante, né? Porque a rede social, ela tanto
tem coisas ruins, mas tem muita coisa bacana, né? Através dela a gente pode se conectar com muitas pessoas, porque a gente sabe que tá todo mundo conectado o tempo todo, né? A gente tá aqui fazendo esse canal porque a gente sabe que as pessoas... É uma forma, né, de conexão que eu acho que Deus deu em muita inteligência pra gente. A gente usa pro bem ou a gente usa pro mal. Então a gente pode usar a mesma ferramenta para levar o bem, né? E continue nas suas redes, brilhando, falando sobre a sua superação e é isso que nos conectou a você. E agora você conectou a gente. Espero que a gente, né, tenha uma jornada aí pela frente juntas de disseminar coisas boas para as pessoas. Sim. E até, gente, fazendo propaganda, né? Porque o Florescer, ele é uma mesa de bate-papo, mas é para além disso, nós hoje ofertamos uma viagem terapêutica para mulheres, onde nós levamos essas mulheres para a cachoeira, elas fazem trilha, faz imersão na cachoeira, imersão com práticas de autoconhecimento. Então a gente tem pilates, a gente tem oficina corporal, a gente tem prática de meditação, falando do mindfulness, né, dessa importância de desacelerar, ouvir a batida do meu coração, ouvir o que passa pela minha mente, porque é aí que está o processo de autoconhecimento e de reconstrução dessa autoestima dessa mulher que por vezes está exausta, sobrecarregada e só lá na caixinha do rato, né? Como você trouxe, Arinalda. Então fique atenta, logo, logo a gente tem novidade da nova imersão. Já foram 5, Manu? 5 encontros. Então tá vindo aí a sexta, no começo do ano. Já não tava dando mais para ser só na viagem, é 2 vezes no ano. A gente falou, vamos trazer o canal do podcast pra gente ir conversando, porque é um fim de semana, 2 vezes ao ano é pouco. É pouco. Né? Mas a gente pode estar se conectando pelas redes de outra forma, né? Isso mesmo. E para concluir, agora, Arinalda, com base em tudo que a gente trouxe, né? Tudo que você foi trazendo e compartilhando, se você pudesse deixar uma mensagem, um conselho para a mulher que está do lado de lá e que de repente está enfrentando algum desafio, alguma dor, algum sofrimento, seja por uma amputação, seja por uma situação. No podcast atrasado, né, Manu, a gente trouxe uma psicóloga de oncologia aqui e ela trouxe um pouco do relato das mulheres que acabam passando por um tratamento oncológico e tem que tirar uma mama e o cabelo cai, né? E todo aquele processo doloroso, seja por um término de um relacionamento, seja por uma decepção, um desemprego, enfim, seja lá qual for o motivo ou a causa, o estado que essa mulher está passando, se você pudesse deixar um conselho, o que que você diria? O mesmo que eu falei agora há pouco. A vida após qualquer coisa que tenha acontecido, um acidente, uma separação, às vezes alguém veio a óbito, qualquer coisa, mas se você tem vida, tem aquela frase, enquanto há vida há esperança. Então, a vida, sim, após qualquer coisa que aconteceu, a gente, às vezes, vida melhor do que a gente passa, do que a gente tinha. E nada é tão ruim quanto parece, também. A gente tem aquela visão de que é tão ruim, que eu não vou conseguir, que como que será agora, mas nada é tão ruim quanto parece. Então, é viver. Viver um dia após o outro. E quando a gente percebe, já passou, já superou, já está em outra fase. Então, o conselho que eu daria é a vida. E viva. Viva a vida, não sobreviva, viva. Cada dia, cada processo é muito importante para a gente poder... Porque cada processo é um fortalecimento, né? Então, se é viver realmente os processos, viver o dia, viver o momento que a gente está passando ali. Por mais dolorido que seja, mais viva. Porque amanhã será um testemunho, será uma ajuda para alguém. E aí depois, é isso. É viver mesmo. E a vida fica mais leve, né? Também. Porque até para que eu consiga reverberar no outro, para que eu consiga acessar o outro, primeiro eu preciso. Isso precisa fazer sentido para mim, né? Assim, eu tenho que viver de fato aquilo que eu prego para então acessar lá o outro. Né? E o nosso corpo é a nossa casa, né? É a nossa morada. Então, se eu não tô bem da mente, vamos procurar um psicólogo, vamos conversar com uma pessoa que possa
trazer uma luz para nossa vida, uma palavra do bem, né? Se o meu corpo não tá legal, da saúde, vamos procurar um médico. Se aconteceu uma amputação, vamos superar isso de alguma forma, procurar uma prótese, né? Porque independente de qualquer coisa, a nossa alma habita no corpo, o corpo é a nossa casa. Então, às vezes, a nossa casa vai passar um tempo, vai ficar mais velhinha, vai precisar de uma reforma, mas é a nossa casa, é onde a gente nasceu e é aquele corpo que vai guiar a nossa alma sempre, né? Até o final da nossa jornada aqui, independente do que aconteça, né? Eu costumo falar isso porque se a gente for pensar ali no ranchinho, vamos pensar no ranchinho no meio do mato, que eu adoro mato. Uma casinha simples, uma taperinha, se ela tem amor, se ela tem coisas boas ali, ela vai ser uma moradia boa. Não quer dizer que precisa ser uma mansão de luxo. Eu não me sentiria bem, de verdade, de morar numa mansão de luxo. Se for para me escolher, eu queria uma casinha, né, no meio do mato, com uma cachoeira. Isso eu queria, esse luxo eu queria. Mas eu faço essa comparação justamente porque a gente veio no mundo nesse corpo, mas para que a nossa alma pudesse viver um processo evolutivo e depois fosse embora. Porque depois que morre, você pode ter dinheiro, você pode ser pobre, você pode ser o que for, esse corpo vai ficar aqui. Sim. Entende? Então, assim, até sobre você, independente se, por exemplo, você perdeu a sua perna, seu corpo vai ficar aqui, independente disso. Ia ficar de qualquer forma, né? E é uma matéria que vai se decompor lá na frente, a gente vai ter que a nossa alma sair daqui e prestar conta em algum lugar, né? Então, a gente pensar sempre nisso, né? Que o que importa é o nosso espírito, a nossa alma, né? O bem que a gente faz para as outras pessoas. E a gente vai cuidando dessa casinha, né? Independente do que aconteça no decorrer da vida, a gente vai cuidando conforme a gente dá conta, mas o que importa é o interior, né? Que tem dentro. Isso aí. Terminamos, né? Mais alguma coisa que você gostaria de falar, que você acha que a gente não trouxe, que seria importante? Tem uma coisa sobre as redes sociais que ela falou. Tanto é que eu fui para as redes sociais na época porque eu não encontrava ninguém. Eu pesquisei pessoas amputadas para me inspirar e eu não encontrava ninguém. Então, o que eu queria falar era para os amputados, para as pessoas com deficiência, PCD, para eles poderem se mostrar mais a sua história, as suas superações, porque muitas vezes, e como até hoje, tem pessoas que vêm, né, até mim, nossa, como que você conseguiu isso? Como você conseguiu essa prótese? Porque tem muitas pessoas que ainda não têm essa informação, como eu na época. Por isso que eu decidi ir para as redes, porque eu não tinha ninguém para me te instruir, para mim ver como que seria. Eu não conhecia ninguém, então eu falei, se eu não tenho ninguém, eu vou ser essa pessoa para alguém. Então, o que eu gostaria de falar era que as pessoas PCDs, que elas se mostrassem mais, não tivessem vergonha de mostrar a sua história, porque não é motivo de vergonha, é motivo de inspirar alguém, de ajudar alguém. Já deixa seu arroba aí pra gente, pra todo mundo te seguir. Arinalda Lira, viu? Vão lá, me sigam. Não deve ter muita Arinalda, não, gente. Não, tem não. Tem pouquíssimas, fácil de encontrar. Então, é isso que eu gostaria de falar. Muito bom, né? Você enfatizar sobre isso, porque, como eu disse, né, as redes sociais a gente pode usar para o bem, né? A gente pode criar uma rede do bem e conectar pessoas, né? E eu tenho certeza que a partir de agora, a gente vai postar em breve aqui esse conteúdo, essa conversa, esse bate-papo de hoje no canal do YouTube, e a partir daí que venham pessoas para se conectar com você, para se inspirar através de você e para também se encorajar, né, de estar compartilhando, talvez até com você mesmo ou você com essas pessoas, de estar compartilhando coisas boas, né? Sim, sim. É isso, muito obrigada, Arinalda, mais uma vez. Eu sei que na correria do dia a dia, com o volume de responsabilidades e tudo que a gente tem para fazer, é difícil também incluir algo que não está na rotina. Então, muito obrigada por
ter se disposto desde a hora que eu te fiz o convite, né? Obrigado, seu marido, que tá ali nos bastidores gravando um conteúdo pra gente. E obrigada, pessoal de casa, mais uma vez. Se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve, curta, comente. É um projeto novo, né? Nós estamos iniciando aí realmente do zero. Eu e Casca de Bala não temos QI, né? Pessoas para nos indicar, a gente não tem. Então, assim, é um projeto que surgiu realmente primeiro no coração de Deus e depois do nosso desejo de alcançar mulheres de alguma forma, porque a gente sabe que não é todo mundo que pode viajar, não é todo mundo que pode fazer terapia. Infelizmente, às vezes dependendo da demanda de autocuidado, são demandas caras. Então, assim, é uma forma de ofertar conteúdo de graça para você conseguir assistir do seu celular com 4G. Então, assim, nos ajude nessa, compartilhe com uma amiga, se inscreva no canal, porque quanto mais pessoas aqui, mais a gente consegue entregar o conteúdo para mais pessoas, né, Manu? É isso aí. Obrigada por estar aqui com a gente. Compartilhe. E tenho certeza que é um propósito de Deus, porque ele vem nos norteando, né, Querelle? Muitas vezes a gente tá lá, quem a gente vai convidar? E Deus vai e traz pessoas como a Arialda, pessoas maravilhosas, e eu tenho certeza que cada pessoa que vem aqui é porque Deus tem um propósito dela estar aqui, né? De estar no nosso canal, da gente estar levando aí histórias maravilhosas, pessoas iluminadas. Então é Muito isso, muito feliz por isso. obrigada. Ah, eu que Tchau, agradeço. pessoal, até mais.